Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre empreender. Empreender é muito mais do que abrir uma empresa. Você precisa entender essa lógica para poder ter melhores resultados aí dentro do seu negócio. Abrir um CNPJ não te faz empreendedor. Olha só o que acontece aqui. Por que eu quero te falar isso? Porque no Brasil são abertos mais de 3 milhões de empresas por ano e, ao longo de 5 anos, a maior parte dessas empresas acabam fechando, porque não entende a regra do jogo, porque não conseguem ocupar, de fato, o cenário de empreendedor. O motivo, né, muitos acabam confundindo em abrir um negócio apenas e colocar aí a definição do que é, de fato, empreender de verdade. Existem muitos desafios, existem muitos problemas, e você acaba não entendendo que há uma mudança na regra do jogo e que empreender é completamente diferente de ser CLT, de ser empregado. E é isso que eu quero te mostrar aqui dentro desse conteúdo de hoje, para você descobrir o que é empreender de verdade, de que é importante entender para que você consiga trazer mais resultados aí para o seu negócio. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e eu ajudo empresas e pessoas a se transformarem, a criarem de fato negócios, de fato empreendedores aí. Vamos lá então ao assunto de hoje. Olha só, empreender é resolver problemas de verdade. Você precisa entender essa lógica. Empreender é resolver problemas para o seu cliente e resolver problemas dentro da sua empresa. Quem empreende de verdade entrega valor. Não abre somente uma empresa para poder fazer alguma coisa, entregar um serviço ou entregar um produto. Ele identifica, na verdade, o empreendedor, as dores reais e consegue transformar isso em soluções, e isso faz a diferença para o seu cliente. Veja só um exemplo: um sistema de entrega de marmita ou de fabricação de marmitas. Se você simplesmente fizer a marmita, você é apenas mais um dentro do contexto. Agora não, você entende que existe um problema onde pessoas que são intolerantes, né, existe uma intolerância alimentar e você prepara uma solução especificamente para esse tipo de cliente que está necessitando de um tipo claro de alimentação. Simples assim, você passa a fornecer esse tipo de alimento para essas pessoas. Você percebe que você está resolvendo o problema. Eu tenho um problema de comer marmitex, por exemplo. Eu sempre acho que tem o mesmo gosto, eu sempre acho que tem do mesmo jeito, da mesma forma. Será que se as pessoas, os donos de negócio me entrevistassem e entendessem o meu problema, será que eles não conseguiriam trazer uma solução? Isso é empreender, sabe? Mesmo dentro de um nicho simples, eu consigo me diferenciar, eu consigo agregar valor. Esse é o propósito de empreender, é você encontrar oportunidades de agregar valor e entregar esse valor. Empreender é ter visão de longo prazo, enxergar no futuro, enxergar de 1 ano, 2 anos, 5 anos, e não apenas na semana, né? Você tem que planejar o crescimento da sua empresa, não pode ficar apenas pensando no dia, na semana e até mesmo no mês. Isso não faz sentido, porque senão você não vai se perpetuar. Não é uma lógica de corrida de 100 metros, é uma lógica de maratona. Você vai entender que tem um ritmo para você fazer isso, você vai precisar entender que você vai precisar fazer diversas coisas para poder, de fato, ter resultados a longo prazo. A mentalidade é de maratona e não de corrida curta, tá ok? Sua empresa vive no improviso, vive apagando incêndio, é porque você está pensando somente no agora. Você tem que fazer um planejamento estratégico, você tem que transbordar esse planejamento estratégico para vários anos, para todas as áreas dentro da sua empresa. Você precisa treinar as pessoas para pensar dessa forma. Você precisa agir dessa forma. Então, empreender é correr riscos com inteligência. Assumir riscos faz parte, mas com estratégia, com lógica. O empreendedor calcula, ele testa, ele ajusta, ele aprende. O que eu vejo muitos empreendedores? Abrir mão disso. Hoje existem diversas técnicas, diversas ferramentas, diversos métodos. Vocês acabam não se capacitando e não usando as ferramentas que estão disponíveis. Ferramentas como o MVP, fazer o mínimo produto viável, um SWOT, analisar os cenários internos e os cenários internos e principalmente indicadores, os KPIs, né, onde eu vou enxergar o que precisa ser melhorado, o que não está dando errado, o que está dando certo, e com isso eu vou o quê? Validando as hipóteses dentro daquelas que eu levantar ao longo do meu processo, tá bom? Empreender é arriscar com dados e visão. Informação, você tem diversos cenários hoje
que você consegue calcular e interpretar rapidamente os dados que estão acontecendo dentro do teu cenário. Então, empreender é liderar e formar pessoas. Isso é um outro ponto fundamental. Nenhum negócio cresce sozinho. Você precisa formar novos líderes. Eu sempre digo isso aqui nos meus negócios e nos meus treinamentos. Líder eu meço pela quantidade de novos líderes que ele formou. Se ele não formou nenhum líder, ele ainda não é nenhum líder. Ele não tem nem competência para estar falando sobre o assunto. Todo empreendedor se torna um líder com certeza e você precisa formar novos líderes. Então isso significa o quê? Que você precisa desenvolver talentos, você precisa captar talentos, buscar talentos no mercado, desenvolvê-los, retê-los, tá ok? Criando uma cultura forte dessa forma, onde você vai ter onde você vai inspirar com visão clara, você vai mostrar o caminho e as pessoas vão acreditar nesse caminho e vão construir esse caminho junto com você. Por isso que é importante você montar time. É o que eu chamo de jogo infinito, isso é constante. Esse jogo não acaba, ele só muda de fases. E a minha pergunta é: você está liderando ou está apenas apagando o incêndio dentro desse contexto? Tá bom? Porque empreender é buscar evolução constante. O negócio só cresce se você crescer. Empreendedores precisam estudar, trocar experiências, ter mentores, tá certo? E a gente tem aqui uma mentoria onde a gente ajuda e a gente vem ajudando diversos empreendedores com muito resultado. Para isso você precisa medir a sua própria performance, entender o cenário. Olha só, todas as profissões precisam se capacitar. Por que que empreendedor e empresário não precisaria? Só me diga isso. Por isso que é importante você estar próximo de pessoas que consigam te ajudar, de consigam te mostrar o caminho muitas vezes para poder te auxiliar nesse contexto. Negócios estagnados refletem líderes que param de evoluir, tá certo? O teu negócio está parado porque você está parado. É isso e você tem que entender essa regra. Se você não entender, você vai ficar para trás com muita certeza e a sua empresa vai entrar para aquela estatística que eu te falei lá no começo, que elas acabam fechando em até 5 anos. Você está mantendo o seu negócio ou está construindo algo duradouro? Você está pensando em algo maior? Você está buscando ser algo maior? Porque empreender é um compromisso com o futuro, muita certeza, tá certo? Não é só coragem, é estratégia, constância, mentalidade de crescimento, é você fazendo o negócio de fato acontecer. Então você tem que refletir. Você tem um negócio ou você está deixando um legado para o seu futuro? Então, isso que é interessante dentro de empreender. Empreender é muito mais do que ter um negócio. Empreender é transformar a vida das pessoas, é fazendo com que as pessoas queiram estar com você e desenvolver esse negócio junto. E a minha pergunta final é: quer empreender com uma visão estratégica e crescer de verdade? É só aplicar tudo que a gente mostrou aqui para você poder ser de fato transformador. Lição de casa: analise todos os pontos que nós falamos aqui, gere ação para cada um dos pontos que você entender aí que é necessário, e aí você vai ter o quê? A definição das ações. Aí você planeja essas ações, que é colocar um responsável e um prazo para isso se realizar. E aí você tem um plano. Com o plano é ação. Se você tem alguma dúvida, é só mandar mensagem para a gente. Se você não está nos seguindo aqui no canal, se inscreve. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu coloco conteúdos aqui semanalmente para você, às terças e às quintas-feiras, tá ok? E se você precisar da nossa ajuda, a gente tem uma mentoria onde a gente consegue te ajudar com muita propriedade e fazer o seu negócio aí ser cada vez mais próspero, tá ok? Esse é o nosso propósito, te ajudar. E eu te espero aqui para a gente poder bater um papo, tá bom? Gostou do nosso conteúdo? Curta nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo, que você vai estar ajudando essas pessoas a crescerem também, tá ok? Eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.